Daniel, eu cuido de um paciente que toda noite ele desorienta. É um paciente idoso que tem uma síndrome demencial e toda noite ele desorienta. Assim, no entardecer ele começa a desorientar. Ele fica mais agitado, ele fica mais desorientado. Isso pode ser delírio, porque é algo que acontece todas as noites. E aí, é claro que eu já tenho inclusive um vídeo explicando sobre delírio em maiores detalhes, mas sim, a primeira coisa é que pode sim ser um caso de delírio. Mas tem algumas coisas nesse caso, por exemplo, que chamam a atenção. O fato de que é todas as noites, de que é sempre no entardecer, e isso faz com que a gente pense numa síndrome que a gente conhece popularmente como síndrome do pôr do sol, ou síndrome do entardecer. Existem alguns nomes semelhantes, síndrome do crepúsculo, e que não é bem um delírio, mas que é algo que realmente a gente percebe que acontece principalmente ao entardecer. E aí eu achei que seria algo interessante de conversar com vocês sobre por que isso acontece. Assim como o delírio, a gente não tem muito bem os motivos claros de por que isso acontece, eu não tenho como falar que, olha, isso acontece por causa da enzima XYZ, mas eu posso te dizer que, a princípio, isso acontece por conta de alterações no ciclo circadiano. Então, assim como no delírio, a gente precisa ter alguns cuidados porque a gente vai retirar os fatores que a gente pensa que causam essa síndrome. A gente já sabe que, por exemplo, alterações no ciclo circadiano, então o idoso não saber se é dia ou noite, podem fazer com que ele venha apresentar essa síndrome. E aí, o que você faz? Você pode colocar, por exemplo, um relógio no ambiente desse idoso, que esse idoso está, em que ele possa olhar que horas são, se é dia, se é noite. Se você está no local arejado, que é sempre melhor, né, que seja o caso, mas você deixar as janelas abertas para ele saber agora é dia, agora é noite, ele precisa ter essa noção. Por isso, inclusive, que normalmente o geriatra, o gerontólogo, ele sempre vai orientar isso. Mesmo no CTI, mesmo no cenário de internação hospitalar, ele vai falar, olha, coloca um relógio, deixa a janela aberta, alguma coisa que esse idoso ele consiga perceber em que momento ele está do dia. Tá bom? Isso daí não é uma questão simplesmente lúdica, isso é uma questão importante porque isso vai se tornar um fator para que esse idoso ele vá cada vez mais se desorientando. E assim como eu falei quando eu falei com vocês sobre o delírio maltratado, ele acaba piorando a questão cognitiva desse idoso. Então, ninguém percebe, por exemplo, que esse idoso está desorientando porque ele não sabe se é dia ou noite, e aí tá aquele medicamento, uma série de coisas que talvez pudesse ser resolvida colocando um relógio na parede. Tá bom? Além disso, outras coisas que podem potencializar a síndrome do pôr do sol. O isolamento social. Quando eu digo isolamento social, é aquela coisa de durante o dia o idoso tá com técnico de enfermagem, tá com cuidador, tá com família, recebe visita da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, uma série de pessoas lá, e à noite ele fica sozinho, ou ele fica com uma pessoa. Às vezes essa mudança de ambiente, essa mudança de estímulo pode fazer com que ele desoriente um pouco. Então são coisas que a gente precisa ter atenção. Além disso, a própria fadiga. A fadiga também vai ser um fator, assim como no delírio, para a desorientação. E entra na mesma coisa. O idoso, normalmente durante o dia, mesmo que esteja em cenário domiciliar, ele vai ter muito mais atividades durante o dia. E aí à noite ele já está às vezes exausto, ele já tomou banho, já fez fisioterapia, já mudaram ele de um lado para o outro e tal. Então a gente precisa observar um pouco isso. Quando eu falo, inclusive, sobre essa parte da exaustão física, da fadiga, a gente precisa ter essa noção. Porque às vezes, mas ele precisa fazer, sei lá, fisioterapia 3 vezes ao dia. Muitas das vezes o próprio fisioterapeuta vai falar, esse idoso ele não está aguentando fazer essa quantidade. E aí a gente precisa respeitar e perguntar aos profissionais até para que a gente possa ter uma intervenção conjunta, todo mundo entenda o que está acontecendo. Porque às vezes o fisioterapeuta vai falar, não, durante a fisioterapia ele está ótimo, maravilhoso, e às vezes o técnico da noite vai falar, mas à noite está muito difícil de manejar a situação. Ele desorienta, ele agita, então são algumas coisas que a gente tenta ter uma atenção maior com relação a isso. Além disso, outras situações que podem provocar a síndrome do pôr do sol. A própria alteração na questão da luz, da emissão de luz, da recepção de luz. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente percebe que, assim como que vai disparar o delírio num quadro de internação hospitalar, por exemplo, no CTI, vai ser o fato de que esse idoso está a todo momento recebendo uma luz muito forte, então ele começa a perder a noção de ser dia ou noite. A mesma coisa pode acontecer, inclusive, no domicílio. Isso é uma coisa que eu sempre sou muito cuidadoso quando eu estou visitando idosos em cenário domiciliar, porque às vezes, porque ele está com técnico, então tem que ficar tudo iluminado, tudo claro, e às vezes isso vai contribuir para que esse idoso desoriente. Então, uma dica meio que de ouro quando a gente está falando desse tipo de paciente ou desse tipo de relato.
ele precisa ter noção se é dia ou noite, preferencialmente. Então, como eu já falei, colocar um relógio, deixar as janelas abertas, conversar com ele, falar, olha, são tantas horas, já é dia, já é noite, são algumas das coisas que podem ajudar no manejo dessa síndrome. Não esqueça de se inscrever nesse vídeo, de curtir e principalmente de compartilhar, já que são temas delicados, são temas que o algoritmo normalmente não favorece muito, então conto com você.